Falei para você que sexta-feira chegou e agora nós vamos ter que aproveitar bem ela, hein? A senhora e o senhor que agora está acompanhando o padre, eu quero, ladies and gentlemen, trazer para vocês ela, que já é família nossa aqui na nossa querida Rede Vida e Televisão. Queridíssima, talentosa, teóloga, psicóloga, mulher, mãe. Que é isso? Meire Caminha! Olha isso! Hoje eu vim de Angel. Talento puro. Padre, Lindinha, querido. que Deus abençoe Ai, você. amém a todos nós. Muito obrigada. Eu costumo dizer, Barba, que é a japonesinha mais linda que a gente conhece aqui, não é? Obrigada, gente, pela presença de vocês aqui também. Por favor. E nos Minha acompanhar querida nesse Meire papo Caminha, bom. talento puro, hein, gente? Ela não é só bonita por fora, não, ela é bonita por dentro, porque ela nos ajuda demais. Meirinha, olha aí, são dois temas muito importantes. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar um pouquinho assim, como nós podemos incorporar essa questão bonita de não perder essa essência como criança. Mas já, para a gente dar aquela reforçada sobre esse assunto, vamos colocar um VT para a gente saborear mais ainda? Solta o VTzinho aí. Manter viva a criança interior é um lembrete valioso de nossa capacidade de maravilhar, criar e explorar o mundo com olhos frescos. Para cultivar essa conexão, é essencial abraçar a curiosidade e a imaginação em nossas vidas diárias. Participar das atividades criativas, como pintura, música, dança ou escrita, nos permite acessar a liberdade e a espontaneidade que muitas vezes perdemos na vida adulta. Além disso, estar aberto a novas experiências, abraçando aventuras simples e rindo sem inibições, ajuda a manter essa perspectiva de maravilha e descoberta, mesmo quando enfrentamos os desafios da vida cotidiana. Nutrir nossa criança interior nos recorda da importância de equilibrar a responsabilidade adulta com a maravilha e alegrias genuínas, o que pode trazer uma sensação duradoura de contentamento e vitalidade à nossa vida. Para saber mais sobre o assunto, acompanhe o Bendita Hora. Bom, hein? Você manter essa alegria, essa jovialidade, essa espontaneidade que criança normalmente tem, sem perder as suas responsabilidades como adulto, né? Mas, Meirinha, olha aqui, ó. Você trouxe uma amiga tua que eu queria que o povo mostrasse ela aqui. Minha amiga. A Miriam. Mostra a Miriam, que é amiga da Meire Caminha. Olha ela aí, Dá ó. um tchauzinho e... Tá vendo? Ê, minha linda. É, super amigas aí as duas. Isso. É uma história muito bacana. É. Meirinha, conta pra nós, como podemos incorporar então, com base nesse tema, essa coisa natural que a gente vai perdendo, né? natural do ser humano. Isso, e extremamente importante. Aliás, hoje as empresas, elas valorizam muito a nossa criatividade, a nossa capacidade de inovar os processos dentro da empresa. E as pessoas que têm mais valor hoje são as pessoas mais criativas, que conseguem pensar fora da caixinha. Entretanto, esse processo da criatividade é um processo que não é mental, ele não é racional, ele é um processo da nossa alma, está muito ligado à intuição e está muito ligado ao nosso contato diretamente com o divino. E nós vamos perdendo esse contato, né, essa espontaneidade, assim como, por exemplo, uma planta ou qualquer ser da natureza, ele cresce sem conflitos, mas o ser humano não. O ser humano, ele não se desenvolve como uma planta. A planta não duvida. Ela fala, será que eu sou mesmo uma maçã? Será que eu sou mesmo uma laranjeira? Ela não tem essa dúvida, ela simplesmente é. E a criança, ela é o símbolo da criatividade porque ela simplesmente é. Então, quando ela está brincando, por exemplo, tem criança que adora Elvis Presley. Uma criança que não parou de ser criança. Exato! Mas é quando você está nesse papel, né, do Elvis, você está vivendo essa sensação com todas as células do seu corpo. A criança, quando ela brinca de Homem-Aranha, ela é o Homem-Aranha. Ela não está fingindo que é o Homem-Aranha. Para ela tem aquele poder. E é até perigoso, porque às vezes a criança, ela quer pular da janela, a gente tem que dar uns limites na criança, porque justamente ela está envolvida, plenamente envolvida. E isso é a criatividade. É quando você pega uma atividade para fazer e você simplesmente mergulha nela. Então, hoje, os psicólogos, né, eles chamam isso de fluxo. Né? É quando você, por exemplo,
pega uma coisa, um hobby, uma pescaria, uma pintura, uma dança, o cantar. Sim. Por que o cantar, ele é um processo criativo? Porque enquanto você canta, você não consegue pensar em outra coisa. Você está pensando no tom da música, você está impostando a sua voz, você está pensando na letra da música, no ritmo da música. Então, você não consegue pensar em outra coisa a não ser na música. Agora, você colocou um ponto muito legal aí, Meirinha, que você usou o termo criatividade, né? Uma pessoa criativa. Você até deu o exemplo de pessoas muito bem-sucedidas, né? Numa empresa, um grande empresário, uma empresária, porque são pessoas que elas são criativas. Isso. E essa questão da pessoa, de você, essa criatividade que você tem, ela é um sinônimo daquilo que a criança, você explicou isso muito bem. Sim, do que é próprio da criança. Ela como se ela incorporasse aquilo. Isso. É? E ela vive aquilo. Qual que é o nosso problema hoje, padre? Nós não vivemos a vida, nós pensamos a vida. Nós pensamos a vida e não vivemos ela. Esse é o problema. Sim. Então, nós estamos aprendendo a lidar com a nossa mente. A nossa mente, na história da humanidade, ela é nova ainda. Então, por que nós não conhecemos essa ferramenta, nós nos ferimos com ela. Então, com os nossos pensamentos, tem gente que se fere com o próprio pensamento. E tem gente que com os pensamentos consegue fazer muita coisa boa. Então, percebe que a mente, nós somos abençoados todos com uma mente. Sim. Só que a forma de utilização é o que nós estamos precisando aprender. Então, o que a gente faz? A gente acha que só pensar vai resolver os nossos problemas. E a gente desconectou em algum momento, né, a nossa sociedade desconectou o pensar do agir. E aí nós achamos que só pensando nos modelos aquilo vai dar certo. E passamos, inclusive, a consumir modelos corretos de sucesso. Por exemplo, se você vai na internet, você vai ver um monte de gente vendendo, faça o meu curso, você vai ficar rico comigo, vem aqui que eu conheço o caminho. Então todo mundo quer o caminho correto. Ninguém quer errar. Sabe, ninguém quer ousar fazer o seu próprio caminho. E eu quero consumir o sonho do outro. Então, hoje em dia, por que a gente sofre tanto? A criança, conforme ela vai crescendo, de onde vem essa perda da criatividade e espontaneidade? Conforme a gente vai crescendo, a criança vai aprendendo regras. Porque para conviver bem em sociedade, a gente precisa obedecer às regras. Então, por exemplo, eu não posso puxar o cabelo do meu amiguinho, eu preciso conversar com ele, eu preciso negociar, eu não posso morder o amiguinho. Então, a criança vai aprendendo que ela pode fazer algumas coisas e não pode fazer outras coisas. Só que, às vezes, a forma como a criança lida com esses limites, não é nem às vezes a forma como a mãe fala, ou o pai fala, mas é a forma como ela entendeu. Ela própria pode ter entendido ou não. Porque cada criança, ela tem um limiar de tolerância. Então, tem criança que você fala, não, filhinho, não mexe aqui não. Pronto, a criança já fica emburrada, já vira um trauma. E tem criança que você dá uma super bronca, ela não tá nem aí, entendeu? Não fica aquele problema para a vida dela. Então, cada pessoa, ela vai se desenvolver. Então, a culpa não é de pai nem de mãe, mas é a forma como nós entendemos a vida. E essa criança, ela vai entendendo que se ela seguir a regra, ela vai ser amada. E se ela não seguir a regra, ela vai ser rejeitada. Então, depende de como a criança viveu isso na vida dela, ela vai criando muitos nãos. Do tipo, ai meu Deus do céu, será que é arriscado ser eu? E perde aquela sua essência. Exato, porque a gente quer agradar. Ela quer agradar e ela vai se despindo daquilo que às vezes é próprio dela. Isso, e comprando o modelo dos outros. O que é o comprando o modelo dos outros? É assim, se eu tiver um emprego, se eu me formar, se eu tiver uma família, se eu tiver uma casa e um carro, opa, eu já estou segura, porque eu já sou uma pessoa de sucesso. Sim. Entretanto, todo sonho, ele tem um preço. E às vezes quando eu compro o sonho do outro, eu não estou a fim de pagar o preço. Por exemplo, tem gente que fala assim, poxa, é bonito ter uma família. Só que eu falo assim, então eu vou casar, vou ter filhos, só que eu não quero assumir a responsabilidade. Por exemplo, a pessoa quer uma família, mas ela não quer dar satisfação para ninguém. Ela quer ter os finais de semana dela livre, ela não quer ninguém perturbando, ela não quer choro de criança. Então, na verdade, aquele sonho não era dela. Era um sonho social que ela comprou, mas ela não está a fim de pagar o preço. Percebe? Então, a vida boa é aquela que a gente suporta carregar. Então, a criatividade, ela vai nos dar justamente esse parâmetro
do que é bom para mim ou não. Então, fazer escolhas é uma coisa mais importante da vida e é onde eu posso justamente criar esse fluxo da criatividade. Vou dar um exemplo. A gente precisa, para resgatar essa criança e trazer essa criança sempre para a nossa vida, e não a criança irresponsável, mas a criança que ela vai usar essa energia boa para criar coisas melhores para a vida. Porque criatividade vem de criar atividade, eu botar essa energia para trabalhar. Então é assim, uma coisa bacana é você, por exemplo, pegar lugares que você já esteve, por exemplo, e que você se sentiu em plenitude. Porque... Agora, Mirinha, eu tô amando essa conversa, porque serve o tipo de uma conversa que ela expande, ela abre os horizontes de qualquer ser humano. Porém, tem uma pergunta sobre esta que eu acho que ela vem muito de encontro. Porque a Mirinha está dando uma aula aqui pra gente, né? A Mirinha, como sempre aqui, ela é espetacular. Mas, Mirinha, a gente também agora tem um outro chamado inimigo, que quando você está dando dicas de como nós deveríamos resgatar essa criatividade, que você está explicando muito bem, e você está dando dicas como a gente pode resgatar. Só que a gente percebe que existe um interesse de maiores forças do que a gente, que não quer que a gente adquira essas criatividades. Claro. Que quer que a gente continue falando assim, olha, você continue querendo comprar a ideia já pronta. Porque a família bem-sucedida é assim, o jovem bem-sucedido é assim, a mulher bem-sucedida e bonita é assim. Isso já está tudo em prateleiras de mercados. Isso é um sistema. É um sistema. E que quando você... a gente não vê isso nas escolas, a gente não vê isso em cursos, não vê em lugar nenhum, a não ser momentos como esse, que você está dizendo, olha, vou lhe dar dicas de como você pode resgatar aquilo que você perdera no sistema que a gente... Esse é o maior desafio. Claro, porque o sistema, ele se alimenta de gente que é robô. Então, o que é o robozinho? É aquela pessoa que não pensa, ele reproduz o pensamento do outro. Porque a pessoa, quando ela começa a pensar por si só, ela passa a ser um perigo. Perigo para o sistema. Porque ela vai questionar as regras burras. Então, nós temos na nossa sociedade muita regra burra. Verdade. Entende? E a gente segue sem pensar, do tipo... Por que eu tenho que ficar num emprego que eu odeio só para ganhar o salário no final do mês e gastar todo ele pagando minhas contas ano após ano? Entende? Será que não existe uma outra forma de se viver e trabalhar com prazer? Né? E a hora que a pessoa começa a pensar nisso, ela começa a quebrar um sistema que funciona à base de pessoas que trabalham ali, entende? Você abre um pouco a cabeça da pessoa. E criatividade não existe sem inteligência. Não existe criatividade burra. Toda pessoa criativa, ela é inteligente, porque a criatividade precisa de base para se sustentar. Então, por exemplo, se a gente pegar um Einstein da vida, se a gente pegar um Tesla da vida, eram caras criativos que tiveram ideias revolucionárias, extremamente criativas, num nível muito acima da sociedade, da média da sociedade. E pensa se esses homens eram burros. Não! Porque eles tinham muitas referências. Então, a pessoa criativa é aquela pessoa curiosa. Então, a curiosidade, ela faz você ir aonde você nunca foi. Que muitas vezes vai sair fora da caixinha mesmo. E que te dá coragem. Por exemplo, porque nós somos curiosos, e todos nós somos, viu? Somos. A diferença entre o adulto e a criança é que a criança vai lá e pergunta porque ela não tem medo do julgamento de achar que a pergunta dela é de gente burra. Nós, adultos, porque nós fomos formando carcaças durante a vida de proteção. A gente não vai nem perguntar. Exato, de falar, minha pergunta é muito burra, então eu não vou fazer. Então nós nos podamos antes de qualquer outra coisa e a gente poda a nossa criatividade. Espetacular. Meire Camia, ela é sensacional. A senhora está gostando de acompanhar essa nossa conversa? Agora olha só, Meirinha, o nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nós amamos e pedimos que o Senhor nunca nos deixe órfão dessa verdade dele. Como Jesus nos ensina a importância de termos um coração de criança. Ai, lindo. Mesmo depois de crescido. Vem de encontro com o que ela falou. Sim. Vamos dar uma olhada? Vamos. Dá uma olhadinha no VT. Várias são as passagens da Bíblia que falam sobre a importância de termos o coração de uma criança, em qualquer fase da vida. No
Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 3, os discípulos perguntam a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Nisto, ele traz uma criança ao grupo e justifica: se não transformardes e nos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, este será o maior no reino dos céus. Outra passagem famosa também está em Mateus, capítulo 19, versículo 14, em que Jesus diz: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence ao que são semelhantes a elas. É um lembrete para mantermos nossa humildade e simplicidade, principalmente ao receber a palavra divina, mesmo depois de crescidos. Eu tive a graça de escrever um livro onde eu coloco um pensamento que eu quero encaixar com essa reflexão que a gente acabou de ver. Sim. Sobre a palavra de nosso Senhor. É uma pessoa, como adquirir um coração como de criança, sem perder as suas responsabilidades como adulto, né? E eu disse que, se a gente analisar com muita calma na Bíblia, tá? Que é a palavra de Deus, se a gente analisar com calma, o próprio Senhor, ele propositalmente, ele coloca circunstâncias que, se você não pensar como criança, tendo um coração puro, tendo essa criatividade que você falou, a gente não vai acreditar em Deus. Por exemplo, como pode uma barca feita de madeira sobreviver um dilúvio e ela não despencar e ela levar um monte de animais? Uma criança acredita. Sim. Tá? Porque ela incorpora aquilo. E ali está de propósito mesmo para desafiar a nossa fé. Como pode um burrinho, tá? Que por causa de ele ver São Miguel Arcanjo, ele está levando o dono dele em cima, se ele dá um passo, o São Miguel vai cortar os dois ao meio, o burrinho e ele. E o burrinho vai falar: se nós dermos um passo, nós morreremos. O burro fala. Como pode os leões famintos põem um homem no meio dele e os leões amanhecem acariciados pelo homem? E assim por diante. Existem vários metáforas ao mesmo tempo que mostram que aquilo que parecia ser impossível é possível. E aí entra a questão da fé. Eu estou provocando a Meirinha aqui, porque já ela vai explicar um pouquinho disso tudo para nós, tá bom? Já. Meirinha, sabe por quê? Porque agora eu quero apresentar para o povo de novo e falar para você. Sim. Você já ouviu falar de Arthrofix Power? Já. E eu já sei que é bom. E eu já sei que você já usou. Eu estou usando agora ele solúvel. Eu também estou usando ele solúvel. Não só em cápsula. Um dia eu uso cápsula, o outro em pozinho e tomo. E é maravilhoso, que eu sei. É maravilhoso. Estou renovado. Sim. Mas o padre está aqui conversando com ela. Isso. Ela também é maravilhosa. E falando sobre essa história da alegria, do coração leve, isso é tão importante que os egípcios, eles tinham aquele ritual de colocar o coração da pessoa na balança, e ele dizia assim, ó, que o seu coração, você só entra no mundo lá dos mortos bons lá deles, se o coração for mais leve que uma pena. Então, quer dizer, a gente não pode carregar no coração todas as amarguras da nossa vida, senão a gente não tem um paraíso. Fica pesado o bichinho. E olha que interessante, na medicina chinesa, cada órgão ela é responsável por uma energia, por uma emoção. Por exemplo, o fígado, os rancores da vida, a gente guarda no fígado, porque ele é a sede da raiva. Então a gente fica verde de raiva, né? Aquela coisa. A gente, por exemplo, o rim é a sede do medo. O pulmão é a sede da tristeza. Tanto que quando a gente está triste, a gente faz... É difícil de respirar. E a alegria é o coração. Então, às vezes, a pessoa, quando ela tem problemas cardíacos, problemas de circulação, é porque é muita pressão na vida. O coração, ele está precisando da alegria. A energia da alegria precisa fluir. Então, os chineses dizem assim, né, que as energias das emoções, elas bloqueiam os nossos órgãos e assim nos adoecem também. Então, essa leveza na vida, ela é necessária para
nossa sanidade mental. Então, se você quer ter qualidade de vida, você precisa investir também na alegria. E a alegria não é como você falar só o oba-oba. Ele também é uma alegria com responsabilidade. Mas é necessário que a gente tenha alguns momentos da vida, se isso para você é importante, se viver leve é importante, você tem que investir na leveza, porque tudo é investimento. Então, se você quer saúde, você tem que investir em saúde, certo? Então, você tem lá os suplementos, você tem a sua ginástica, você se alimenta bem, você está investindo nisso. Se relacionamentos positivos são importantes para você, você vai cuidar das suas amizades, cuidar da sua família, você vai cuidar para que isso exista na tua vida. A mesma coisa é a criatividade. Se você quer ela na tua vida, você tem que se relacionar com ela, senão ela nunca vai crescer. Tá certo? Como que a gente faz? Existem algumas formas bacanas da gente resgatar e sempre ter essa criança como um compromisso. Então, por exemplo, existem algumas referências geográficas, a gente tem referências mentais, referências emocionais e referências físicas. Exemplo. Então, você tem que ter um pouquinho de cada uma delas. O que é referência geográfica? É você olhar para a tua história da sua vida e ver os lugares onde você gostou de ir. Tenta pegar uma coisinha, uma foto, ou, sabe, um chaveirinho, alguma lembrança que te remeta àquele lugar, né? E aí, isso vai te dar uma referência de lugares que você tem prazer em estar. Né? E depois, assim, com pessoas que você tem prazer em estar. Então, por exemplo, intelectualmente, você também pode se munir de prazeres intelectuais. O que é isso? É ficar lendo besteira? Não. É, por exemplo, se você olhar a sua rede social, você segue algumas pessoas. Então, você vai seguir nutricionista, você vai seguir o padre, você vai seguir pessoas que trazem informação que te dão prazer, que você gosta, que fazem bem para você. Então, comece a prestar atenção nas pessoas que você segue para ver qual é a informação que te nutre. Porque a nutrição, ela não vem só do alimento, ela vem também das coisas que nós aprendemos. Sim. Então, aí você vai começar a perceber que na hora do seu prazer, você gosta de aprender sobre determinados tipos de assunto. Então, olha para aquele e se aprofunda um pouquinho mais. Por exemplo, 15 minutos do dia. Então, você vai pegar, por exemplo, o livro do Padre Marcos e aí você dá uma lida em uma página. No outro dia, você lê a outra. Pelo menos você está tendo contato com aquilo que te dá prazer, com aquilo que te faz bem para a tua alma. A referência emocional, por exemplo, pensa em pessoas que você se sinta bem, tranquilo, leve, não ameaçado por julgamento, que você sente à vontade com essa pessoa. Então, você começa a perceber quem são essas pessoas e passa a ter um pouco mais de contato com essa pessoa de uma forma mais consciente, né? Você está nutrindo também a tua criatividade, a tua espontaneidade, você está deixando fluir a tua energia. Porque com aquela pessoa, você não tem bloqueios. Com aquela pessoa, você não precisa ter segredos. Então, você consegue dar um ir e vir numa conversa sem tantos bloqueios. Então, você está exercitando a sua criatividade e espontaneidade. E, por fim, o físico, ou seja, quais são as atividades que você faz que te deixa fluir. Então, por exemplo, o Padre Marcos, ele adora cantar. A hora que ele está cantando, a hora que ele está fazendo a missa, ele está em outro planeta. Ele está realmente fora da personalidade dele, né? É onde existe a entrega, né? Então, todo mundo tem isso, padre. Todo mundo tem um momento onde você fala, nossa, quando eu estou naquela atividade, eu realmente perco a noção do tempo. Transcende, né? Transcende o agora aqui. A sua personalidade. Sua personalidade. Isso, é como se fosse divino. É como se aquilo viesse, é uma energia que te toma e você fala assim, cara, é muito maior, eu me sinto maior do que eu. Ela transcende o seu ego, o seu egoísmo, né? Nesse sentido de que, cara, parece que eu ampliei a minha energia ali, né? E ali eu estou pleno, estou em plenitude. Então, todo mundo tem isso. Então, se você não tem essa referência, então começa a prestar atenção como que é para você cozinhar. Às vezes são tarefas simples assim, sabe? Ou, por exemplo, ou cantar, experimenta. E se você não tem tudo isso, essas referências, você tem que experimentar. Então tem que cantar de vez em quando, vai no karaokê, vai dançar. E não ficar indo atrás de, como diz assim, né? Receita pronta, né? Receitinha pronta. Você vai atrás disso para você criar o seu mundo criativo de você e você vai ser diferente. Tô amando, maravilhoso. A Meirinha vai continuar com a gente, tá bom? Vocês gostaram desse primeiro assunto? Você vai ver o segundo que nós vamos tratar aqui.
Já, já.